Olá, muito bom dia a todas e todas. Hoje, nas 16 de fevereiro de 2025, estamos iniciando mais uma reunião da Associação Jurídica Espírita do Estado de Pernambuco, na AGPE, um encontro de estudos sobre a temática espírita à luz, né, do direito. Tá? Hoje temos a enorme alegria, né, de receber, tá, uma colega muito querida, Astésia Teixeira, né, da AGE Ceará, né, que está reiniciando suas atividades desde 2020, né, e vamos ter uma parceria muito longa, muito duradoura e muito profícua, né, nesse interesse aí de unir as AGEs de todo o nosso país nesses estudos espíritas. Senhores, eu me chamo Roberto Albuquerque, tá? Sou diretor acadêmico da AGE Pernambuco. O nosso presidente, Renan, tá? Ele não pode estar presente conosco por função de razões pessoais, mas estamos aqui todos juntos, né, para iniciar mais uma vez os nossos estudos. De início, né, vou pedir a ajuda de todos no momento de prece para iniciarmos nossos trabalhos. Deus, nosso Pai misericordioso, Maria, nossa mãe querida, Jesus, nosso irmão maior. Estamos aqui reunidos mais uma vez para iniciar os estudos da Associação Jurídica Espírita do Estado de Pernambuco, no ano 2025, em fevereiro, no dia 16. Hoje, estamos reunidos online, na certeza, Senhor, da presença amiga da Espiritualidade Superior, que tanto nos orienta, protege, auxilia e ampara. Pedimos, Senhor, que possamos ser, mais uma vez, abençoados, em especial, que a facilitadora do encontro de hoje possa encontrar em Ti e em toda a Espiritualidade Superior as bênçãos para bem divulgar suas ideias. Assim, Senhor, em Teu nome e em nome dos nossos guias espirituais, pedimos permissão para darmos por iniciados os estudos da AGE Pernambuco de fevereiro de 2025. Que assim seja. Bom, senhores, novamente, tá? Agradecendo a presença de todos, né? Estamos aqui, né, com a colega Astésia Teixeira, tá? Que houve um probleminha, estou vendo aqui que ela não está online, tá? Peço alguns minutos para a gente possa iniciar. Mas, enfim, tá? Importante destacar, tá? Olá, Astésia, muito bom dia Olá, tá me novamente. ouvindo? Perfeitamente. Tá bom. Caiu, né? Não, mas são detalhes naturais aí, né, dos nossos encontros Desse meio virtuais. digitais, é verdade. A gente já está até acostumado, né? Caiu, volta. Isso. Astésia, de início, né, gostaria enormemente de agradecer a sua disponibilidade, atenção, carinho aqui com a AGE Pernambuco. A Astésia Teixeira, senhores, é uma colega muito querida da AGE Ceará, certo? Ela vem trabalhando, né, o tema junto às AGES há um bom tempo. Tá? A Astégia, ela é advogada, assessora jurídica da Federação Espírita do Ceará e trabalhadora do Grupo Espírita Paz e Bem, Ame Bem e Cabemar. Astésia, novamente, né, minhas enormes boas-vindas a ti e a todos os colegas da AGES Ceará. Tá? Estamos hoje iniciando, inclusive, e você, né, a nossa anfitriã, né, que vai inaugurar a nova forma, tá, das nossas palestras online. Nós estamos hoje ao vivo no YouTube, tá? Então, a ideia é que os colegas fiquem super livres, à vontade para participar, colocando comentários, dúvidas, tá? Que, na medida do possível, nós vamos esclarecendo. Astésia, de início, novamente agradecendo a sua presença, gostaria que você conversasse um pouquinho, né, sobre a sua experiência, sua participação, né, aqui nas associações jurídicas do Brasil, né, e principalmente o que é que te motivou, né, a trabalhar como assessora, né, da Associação Jurídica e da Federação Espírita do Ceará, tá? Enfim, trazer um pouquinho da sua experiência. Fique à vontade, amiga.
Bom dia a todos e a todos os colegas, né? Primeiramente, eu que queria agradecer o convite para participar dessa live. É sempre uma alegria muito grande participar de todos os eventos da AGE, né? Que a gente já participou até hoje, porque a AGE foi uma grata alegria para a gente quando a gente foi convidada a participar dessa associação muito bonita. E esse início, né, da gente junto à AGE, eu acho importante a gente trazer para os colegas que ainda não estão associados à AGE, e porque nós também estamos tentando, né, reativar mais fortemente a AGE Ceará, contar um pouquinho desse histórico, como foi, né? Nós, né, trabalhamos no movimento espírita, né, como voluntários normais, e apareceram demandas nas casas espíritas. Tem muita, não sei aí, né, em Pernambuco, mas aqui no Ceará tem muita demanda das casas espíritas com relação à regularização de terreno, imóveis, porque geralmente as casas espíritas recebem, né, imóveis de doação. Então, precisa haver regularização, a maioria usa capião, também a regularização de estatutos, regimento interno, explicar a situação, né, jurídica e contábil das casas espíritas. Então, começou a vir essas demandas até a gente, como operadora do direito, e o presidente da Federação Espírita, na época, que era o nosso amado Luciano Klein, e também, na época, a vice era a Olga, eles nos convidaram para ver se a gente conseguia dar alguma assistência a essas casas espíritas que estavam necessitando desse parecer jurídico e dessa orientação jurídica. Então, a gente fraternalmente, né, voluntariamente, nos encaminhamos até essas casas, fizemos aquela ajuda que a gente conseguiu e a gente viu que tinha uma necessidade realmente jurídica das casas espíritas para fazer a manutenção e para o desenvolvimento desse plano material que as casas espíritas têm. Então a Olga pegou e disse, chegou para mim e disse: Astésia, há muito tempo que eu estou querendo um advogado que vá lá ver como é a AGE, né? Ela já conhecia a AME, porque a Olga ela é oficial de justiça, é aposentada já, mas ela montou aqui em Fortaleza um trabalho social muito lindo, que é um local de atendimento às crianças com câncer. Então, ela é muito ligada a essa área da saúde também, que é chamado Peter Pan, né? Uma obra filantrópica linda, né? Atende as crianças com câncer. E ela sabia da AME, né? Porque precisou algumas vezes, né, da ajuda da AME. E a AME, né, como todos sabemos, um dia alguém pode contar melhor o histórico das fundações da AGE, é uma filha da AME, a AGE, né? Então, ela nos convidou a vá lá conhecer a AGE. Eu queria alguém aqui de Fortaleza para participar, porque eu estou vendo que você já está fazendo esse trabalho de ajuda às casas espíritas. E a gente entrou em contato, na época a gente era o Dr. Tiago Essado, né, que era o presidente da AGE, em 2017, o ano era 2017, e eu mandei um e-mail para ele prontamente respondeu, muito feliz, que alguém do Ceará, né, se prontificasse a participar. Eu penso que, se eu não me engano, o primeiro congresso com Gebrais que a gente foi, antes até de fundar aqui a AGE Ceará, foi o de Goiás, foi o que nós fomos em Goiás. Aí lá a gente se encantou. Quando conheceu os colegas da AGE, parecia que já conhecia de muito tempo, né? Foi abraço, muito beijo, muita emoção. A gente sentiu que ali realmente tinha um local para a gente, né, aguardada. Ali tinha foi criado, a AGE criou para os operadores do direito um lugar de pensar jurídico espírita tão necessário nessa nossa área. Eu fiquei muito emocionada, eu me lembro, então voltei para Fortaleza, feliz, contei para o Luciano Clay, para a Olga, que tinham gostado muito do congresso, e decidimos que iríamos fundar a AGE Ceará. Então, a gente combinou e foi em 18 de março de 2018, o doutor Tiago veio a Fortaleza, nós juntamos, éramos na época 36 operadores do direito, nós nos juntamos e fundamos a AGE Ceará, né? Muito bom, fomos a Campo Grande, a terra da Juliana, que é o Mato Grosso do Sul, né? Que é a nossa atual presidente, né? A doutora Juliana.
Então, sempre foi muito emocionante participar da AGE. A AGE, para a gente, é um espaço muito querido, muito amado, né? Porque aqui a gente consegue compreender a amplitude do nosso trabalho, do dia a dia, né? Que em qualquer momento, em qualquer local que a gente esteja exercendo nosso trabalho, a gente também é espírita e a gente pode estar melhorando esse nosso trabalho jurídico se a gente coloca a compreensão espírita junto desse nosso dia a dia. Então, foi assim que a AGE Ceará, né, apareceu. Veio a pandemia, claro, Roberto, a pandemia realmente, né, trouxe todos os transtornos que todos nós sabemos. E agora, em 2024, nós estávamos, né, pensando em fazer essa reativação, fazer uma visita às casas espíritas, convocando os colegas novamente. E o convite do Roberto veio a calhar da AGE. Pernambuco veio a calhar porque a gente está nesse movimento de convite, marcando uma data para a gente reiniciar esses trabalhos agora em 2025, aqui em Fortaleza, se Deus quiser, com força total, com a ajuda da espiritualidade. Maravilhoso, Astésia. Muito obrigado, né? É linda a história da AGE Ceará, né? E que muito se repete nas AGEs pelo Brasil inteiro, né? E vamos sim, vamos trabalhar sempre juntos, né? Juntamente com a AGE Brasil, promover, quem sabe, um belíssimo seminário, né? Enfim, todas nós, as AGEs reunidas, né? E fazer aí no final do segundo semestre deste ano essa retomada maravilhosa. E a AGE Ceará pode contar absolutamente com a AGE Pernambuco sempre. Estaremos sempre juntos, tá, Astésia? Muito Obrigada. obrigado mesmo. Bom, então fique à vontade, Estésia, agora, para conversar um pouquinho sobre o tema de hoje, né, o Código Penal da Vida Futura, né, que é um tema que nos interessa bastante. Né, todos nós, como estudiosos, tanto do direito, né, como da doutrina espírita, é um tema perfeito, né, para uma manhã tão bonita de domingo. Muito obrigado, Estésia. É verdade, Roberto. Eu não sei se quando eu caí, você fez a prece inicial. Eu não sei, eu acho que também, né, na minha empolgação, né, de conversar com vocês, mas foi feito essa prece inicial que eu estou Sim, sentindo a necessidade de fazer essa conexão. Então, foi feito, né? sim, mas perfeito. Mas, de todo modo, se você quiser reiniciar, né, com a prece, os seus trabalhos, tá? Excelente. Fique super à vontade, amiga. Tá certo. Então, é só uma pequena conexão, né? Porque é um costume, e isso realmente a gente sente que faz um efeito e faz a diferença, né? Toda Quando a gente diferença, toda diferença. pede, né, essa conexão espiritual, a gente conversa com esse mundo de Deus, solicitando, né, o amparo, solicitando que ele nos emane as melhores vibrações para que a gente possa acessar essa sabedoria divina e a gente possa repassar e, mais ainda, compreender aquilo que a gente está falando, né? Compreender e aplicar na vida da gente. Então, nessa tarde, ou nessa manhã de domingo, que a espiritualidade, né, esteja conosco, nos orientando, nos guiando, né, nos protegendo, nos iluminando para que a gente possa acessar esse conhecimento, dando o nosso melhor, fazendo as reflexões necessárias para esse tema tão importante para a nossa vida de encarnado, porque ele diz e fala sobre o nosso futuro, sobre a nossa felicidade, sobre como vamos lidar e com o que vai acontecer com as nossas vidas. Então, eu já me sinto conectada, né? Bom dia a todos e vamos iniciar agora esse estudo que a gente fez. Eu vou abrir aqui os meus arquivos, Roberto, e como a gente consegue colocar dentro dessa plataforma. Ah, perfeito, Astésia. Eu não sei se a sua está em inglês ou em português, tá? Mas o botão central daqui tem a apresentar, o present, tá? Você pode clicar que você vai ser franqueado aí para compartilhar, né? Apresentar. Os slides. Tá certo. Então vamos lá. Vou abrir aqui. E é esse aqui. Só um minuto que a gente está vendo direitinho aqui como que a gente vai apresentar. Slide PDF. Meu computador. Pronto.
acho que agora... Quando carregar, você me avisa aí, está processando aqui. Perfeitamente, deve iniciar agora. Inclusive, tudo isso é muito novo para a gente, tá, Estésia? É a primeira vez que a gente está apresentando essa plataforma StreamYard. É verdade. Tudo muito novo, hein? Geralmente eu só fiz um até agora, né? Eu nunca tinha feito essa plataforma aqui. Perfeito. Ele é bem interessante. Está processando aqui. Pronto, Estésia, já está. Acredito que... Ótimo. Então, o nosso tema de hoje, né, é o Código Penal da Vida Futura. E eu até fiz uma brincadeira assim, que esse estudo é um estudo para a gente aprender a não se complicar no futuro, né? A gente não ter tantas complicações no futuro. A doutrina espírita nos traz essas bênçãos, né? A gente nos traz nortes que nos ajudam a que o futuro da gente seja mais feliz. Então, assim, é um tema que, pelo a frase inicial, né, Código Penal da Vida Futura, ele traz um certo peso, mas nós vamos tentar aqui abordar ele de uma maneira mais leve, né? Kardec, ao receber as informações dos espíritos sobre como estaríamos no momento bem posterior à morte ou imediatamente assim que morremos, ele entendeu que se existisse um código penal da vida futura, ele seria mais ou menos assim, como ele escreveu nesse capítulo do livro Céu e Inferno, através desses 36 artigos. Então, ele pensou assim, se houvesse um código penal da vida futura, ele seria mais ou menos assim. Quando eu li esse livro Céu e Inferno, e principalmente esse capítulo do Código Penal da Vida Futura, eu fiquei pensando assim, como é que seria as nossas leis aqui, né, dos homens encarnados, nosso Código Penal brasileiro, se nós tivéssemos exemplos tão bem explicados, assim como Kardec fez no Código Penal da Vida Futura, desse livro Céu e Inferno. Porque quando Kardec nos mostra a causa e as consequências de forma tão explicadinha, fica muito claro a gente perceber e compreender que as leis são justas e porque é bem melhor andar pelo caminho do bem do que sofrer no futuro, né? Então, nossas leis, elas precisavam observar esses exemplos, né? Ter no nosso Código Penal, e eu acho que isso é a grande contribuição, uma das grandes contribuições da AGE, né? Para a nossa vida natural do dia a dia, é a gente tentar aprimorar através de uma expansão, de uma consciência maior, né, como seres imortais, pensando nas nossas leis, os nossos códigos, a nossa vida jurídica, enfim, do dia a dia. Então, se as nossas leis tivessem esses exemplos trazidos, né, nesse caso, pelos espíritos, muita gente ia ter a real noção, né, do que fazer, do que deixar de fazer. Eu ficava pensando se a gente ouvisse esses testemunhos e tivesse testemunhos de sofrimento dentro dos nossos códigos, né? Ou então um livro à parte que falasse os testemunhos das pessoas que infringiram as leis penais, né? Seria uma forma de compreensão que talvez retardaria ou faria que muita gente não infringisse tanta lei se causasse tanto sofrimento. Algumas religiões a gente vê que usa, né, os testemunhos para que as pessoas sintam mais na própria carne o sofrimento que elas se causaram a infringir as leis. Então, os testemunhos desse livro, O Céu e o Inferno, para mim, é de super importância para a nossa ambientação jurídica, porque os testemunhos fazem a gente sentir na carne as dores daqueles espíritos que decidiram não caminhar por um caminho, né, tão bom. Então, a gente continua aqui, vou mudar o nosso slide, o nosso próximo slide. Eu trouxe para a gente, eu tentei trazer um objetivo para o nosso trabalho,
E esse objetivo ele tem 6 focos, esse nosso estudo. O primeiro foco foi qual a importância da compreensão do Código Penal da vida futura. Qual a importância, né, dessa compreensão? Por que que Kardec pensou que se tivesse um Código Penal seria assim? Então, a gente trouxe essa compreensão e nós vamos falar nisso no decorrer do nosso trabalho. Oi, Ao amiga. perceber... Oi. Pois, perdão, rapidamente, tá? Mas você fique super à vontade para, enfim, né? Utilizar os slides um a um, tá? Porque não sei se você está visualizando, temos o slide 2 agora. É a sua Certo. ideia mesmo, porque na própria plataforma StreamYard, você vai ter que clicar na setinha, né, para avançar, né, a apresentação, ok? Objetivo do estudo, Isso, chama os objetivos de estudo agora. Ok, pronto, amigo? é Estava isso. pincelado no primeiro slide, tá? Aí eu repassei aqui para o segundo, mas fique à vontade. Ou então, se você preferir, pode dar o ok, que aí eu vou, né, Tá paginando bom. os slides também. Basta Então você já foi me dar o você que repassou para o segundo, né? Não foi eu quando repassei aqui. Entendi. isso, que você vai ter que repassar no próprio site, né, do StreamYard, Certo. Astésia. Eu estou vendo. Nessas setinhas aqui, né, que tem próximo slide, a slide anterior. Ok, Tá, amiga? tá certo, querida. Obrigada Muito aí. obrigado, Astésia. Vamos junto. Então, nós estávamos nesse primeiro gráfico, o azulzinho, que é pensar na importância das leis universais. Quando a gente leu esse capítulo do livro Céu e Inferno, a gente viu que Kardec deu uma importância para essas leis universais, essas leis de Deus, como condição sine qua non para a nossa felicidade futura, né? É, é importante que a gente analise essas leis universais, porque a gente compreender que a nossa dor vem a partir do momento que a gente infringe uma dessas leis universais, leis de Deus, é importantíssimo. Eu também usei essas leis de Deus, essas leis universais, eu tive a audácia também de chamar de sabedorias divinas. Nós temos essas sabedorias divinas gravadas dentro da nossa consciência, né? Está lá no livro dos Espíritos, né? Onde é que está gravada a lei de Deus? Está dentro da consciência do homem. Essas sabedorias divinas, quando elas são infringidas por nós, por nosso livre-arbítrio, elas que nos causam sofrimento, né? Então, esse é o primeiro aspecto importantíssimo que a gente compreende no Código Penal da Vida Futura, e talvez por isso Allan Kardec abriu um tópico especial para falar disso, né? Para falar do Código Penal da Vida Futura, porque o sofrimento advém nas nossas imperfeições, e essas imperfeições, né, nossas é que fazem a gente infringir essas leis universais, as leis de Deus, e aí vem o sofrimento, certo? Sofrimento e infelicidade, nós vamos falar no futuro. Também a gente abriu aqui a importância desse tema, porque estamos passando uma transição planetária, né? Todos nós sabemos, foi anunciada há muito tempo essa transição planetária. Eu me lembro quando eu entrei no Espiritismo, em 1996, já se falava, estamos chegando a uma transição planetária, enfim, né? Eu acho que é unanimidade, a transição planetária se iniciou, todos nós sabemos as turbulências que o mundo todo estão passando, e dentro desse Código Penal da Vida Futura, desse item, fala de um pouco dessa transição planetária, né? E como estão sendo as penas, porque existe um pouco de diferença das penas ao iniciar a transição planetária. Então, a gente fazia um estudo dessas penas, advindas das nossas imperfeições, ao infringir as leis de Deus, e agora, na transição planetária, tem outras consequências mais duras, mas nada que a gente não possa reverter. Com esse estudo, a gente vai fazer esse caminho da análise da reversão. Então, também é muito importante nesse capítulo, quando ele fala do céu e inferno, né? O céu e inferno, até coloquei, é portátil.
nesse gráfico aqui, né, vermelhinho abaixo está o céu e o inferno é portátil. Porque nós espíritas sempre falamos, o céu e o inferno está dentro de nós, né? O céu e o inferno está dentro da nossa consciência. Onde está a nossa consciência pesada, com remorso, culpado, está o nosso inferno. Ao mesmo tempo que também, né? Ao mesmo tempo que também, o céu e o inferno tem sim um lugar circunscrito no plano espiritual, porque as consciências culpadas e com remorsos, através da lei da afinidade, elas se unem, né, em um lugar circunscrito, né, elas criam a sua própria esfera de sofrimento. Então, ele está dentro de nós, mas também, pela lei de afinidade, os espíritos se juntam em um determinado ambiente e criam uma esfera de consciência de dor. As duas coisas. Mas se a gente não tivesse esse inferno, esse céu e esse inferno dentro de nós, a gente também não vai se unir a essas esferas mais sofridas, né? Vamos se unir às esferas que nós estamos vibrando naturalmente, normalmente. Também, que é muito interessante nesse capítulo, o sofrimento é personalizado. É muito importante, porque as nossas penas terrenas, elas são bem geralzonas, né? Ela tem, depende da pessoa, a pena, ela é bem geralzona. Matou 12 a 20 anos, tem atenuantes, né? Não tem atenuantes. Então, já nesse Código Penal, se tivesse, né, da vida futura, ele explica que cada situação é analisada por menor e as penas elas são personalizadas, de forma que vários homens mataram outros homens. Um pode reencarnar como pai daquela pessoa que matou, outro pode reencarnar como médico que dá vidas, outro reencarna como uma criança que nasceu sem pai. Então, as penas, nesse capítulo, ele explica que são personalizadas. É outra coisa que faz a gente pensar nas nossas leis terrenas, né? Como seriam se a justiça pudesse, tivesse tempo e conseguisse analisar todo o histórico, né, da vida daquela pessoa, né, o que levou ela a fazer as infrações penais, né, nessa vida, porque a gente encarnada, a gente tem consciência dessa vida. E assim tentar fazer uma reabilitação personalizada, porque o que a gente sabe é que muitas vezes, né, as pessoas cometem o seu ato infracional, o seu crime, elas vão lá, cumprem determinado período de pena, mas não existe realmente uma certeza que aquela pessoa se restabeleceu, se reestruturou e vai voltar para a sociedade, né, de forma que ela possa conviver normalmente. Então, a personalização de cada pena, de cada resgate da lei divina é uma bênção, é de uma amorosidade que faz com que a gente fique muito feliz quando a gente estuda isso. Então, eu tenho nesse outro gráfico, o sofrimento é personalizado, cada pessoa cria o seu próprio sofrimento ou infelicidade. Lá mais na frente, nós vamos ver a diferença para o espiritismo de sofrimento e felicidade. Quer falar alguma coisa, Roberto? Tá tudo bem? Eu vi que você apareceu aqui para mim. E, claro, né, só ficar a gente analisando as leis, como a gente infringiu as leis universais, como é esse sofrimento, mas também, né, a gente tentou dar mais um passo e tentou imaginar e ver o que é que os espíritos nos dizem sobre como superar essas imperfeições, né? Cortar o caminho, como a gente reparar e assim a gente diminuir esse tempo de sofrimento. Isso é muito importante, né? Porque tem muita gente que só aprende com a dor. E a gente espírita, a gente tenta aprender com amor, com os exemplos, não precisar sofrer tanto para poder se sentir resgatado. Então, a gente tenta cortar esse caminho, a gente tentou pensar e ver nesse capítulo como a gente não passar por tanto sofrimento,
por tanta dor para poder se redimir, para poder voltar para casa, para poder ter uma vida mais feliz. Então, esse é o panorama geral, né, do nosso estudo, da nossa conversa de hoje. Nós vamos passar para o nosso terceiro slide. O terceiro slide é um slide só ambientando, né, o nosso estudo, que está no capítulo 7, né, que alguém quiser tirar uma foto, né, o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que ele fala as penas futuras segundo o Espiritismo, e ele tem 3 itens nesse capítulo, que são interessantes esses 3 itens, porque tem 2 anterior ao Código Penal da Vida Futura, que é o que a gente está estudando, né? O primeiro item, a carne é fraca, bem interessante, nós vamos falar agora um pouquinho especificamente sobre ele. E um segundo item anterior, que é princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, intercâmbio e revelação dos espíritos. Por quê? Kardec quis ambientar a partir de que ponto ele ia falar desse Código Penal. Então, ele disse, né, é um item pequenininho, ele diz assim, nós vamos falar dessa existência de um Código Penal da vida futura, se houvesse, do ponto de vista da revelação dos espíritos. Né? Não é do ponto de vista do amoral, do estudo dos costumes, né? Porque as nossas leis aqui postas, elas nascem dos costumes, né, reiterados de uma sociedade, dos princípios gerais, e Kardec teve esse cuidado e disse: nós vamos falar a partir de um princípio da doutrina espírita, que são a revelação dos espíritos, é esse intercâmbio. Os espíritos nos contando, ao chegar do lado de lá, o que foi que aconteceu a partir da sua vivência aqui nessa encarnação. Então, é desse ponto que nós vamos fazer esse estudo, da revelação, os espíritos contando, o que torna isso mais interessante ainda. Para mim, eu compreendi que fica mais interessante. Então, vamos passar aqui ao slide 4, que é esse tópico, a carne é fraca. Eu achei interessantíssimo, porque ele faz essa pergunta, né? A carne é fraca? A gente tem, né, essa mania de dizer, não, eu fiz aquilo, eu comi, você sabe, né, minha amiga? A carne é fraca. Então, Kardec diz, não é a carne. Os espíritos dizem, não é a carne que é fraca. Fraca é o nosso espírito. O espírito é que tem tendências viciosas e manifesta emoções, sentimentos, atitudes, conforme o seu adiantamento moral. Aí ele fala, por exemplo, a cólera, a preguiça, a sensualidade, o glutonismo. Então, por exemplo, ele fala assim, a questão da sensualidade, que eu acho que é um exemplo que é muito comum. Só para tomar um pouquinho de água. Esse exemplo muito comum da sensualidade. Às vezes as pessoas, eu não consegui, eu me envolvi com aquela pessoa que você sabe, né? A carne é fraca. Então, Kardec diz que os espíritos dizem não é a carne. É o espírito daquela pessoa que ainda não se aprimorou, se fortalecendo para ter força para superar algumas tentações que a própria pessoa acredita que não é bom para o desenvolvimento moral, para o desenvolvimento espiritual daquelas pessoas. Então, Kardec diz que os espíritos não procurem culpar a carne, não é o instinto. Nós não estamos mais na era do instinto, nós já evoluímos, nós não somos mais só um princípio inteligente, nós já temos a inteligência dentro de nós, né? Nós já somos seres humanos, nós já temos essa evolução capaz de fazer as nossas escolhas, nós não podemos ficar culpando nossos instintos. Agora, verifique qual é a imperfeição moral do seu espírito. E isso é interessantíssimo, porque quando a gente faz essa pesquisa, né, de autoconhecimento das nossas imperfeições morais, que levam às nossas derrocadas, que levam às nossas escolhas que não são muito boas nessa encarnação, a gente faz um caminho de autoconhecimento importante. E ao encontrar aquele detalhe, é por aí, por aqui que eu ainda não estou evoluído, que startou essa consequência,
Então, a gente consegue se melhorar se a gente busca do espírito para a carne. Se a gente buscar da carne para o espírito, os espíritos dizem que a gente está equivocado. Então, tem o exemplo aí do glutanismo. Esse exemplo do glutanismo eu usei para mim, né? Que não é o meu corpo que tem fome, né? É o meu espírito que tem uma ânsia muito grande de comida, alguma imperfeição moral que não consegue, né, ter paz e calma em frente a um belo prato de comida e quer devorar aquele prato de comida. Então, eu não culpo o meu corpo. Ai, o meu corpo, ele é muito, não, muito comelão, não. Eu tento perceber dentro da minha alma por que que eu tenho essa necessidade, qual é o buraco existencial do meu espírito que faz com que eu coloque na comida, né? Coloque na alimentação essa ânsia, essa volúpia, né? Que a gente pensa que é quase irresistível. Mas, se a gente prescrutar dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, a gente pode sim encontrar essas tendências que inferiores, ainda não superadas, e que vai nos ajudar a superar essa má conduta, essa volúpia, né, desnecessárias em algumas atitudes da nossa vida. Então, eu mesmo, né, pensando sobre isso, refletindo, estudando sobre esse capítulo, eu pensei certo. Então, nós temos fraqueza, sensualidade, preguiça, cólera, raiva, esse glutanismo, né? Mas como a gente, né, vai superar isso aí? Como a gente procura na alma isso aí? Aí eu mesmo refleti e coloquei: deve-se reconhecer no espírito os pendores que lhe derrotam a alma, levando em conta os elementos espirituais sobre o organismo e trabalhar nisso. Então, algumas formas de trabalhar nesses defeitos do nosso espírito primeiro de todos, eu segui os ensinamentos do Cristo, né, de Jesus. Esse é básico, né? Jesus faria isso, Jesus pensaria assim, né? Sempre a gente tentar ter essa conexão com os ensinamentos de Jesus. A meditação, meditar naquele defeito, estudo, né? O que é esse mal pendor? O que significa estudar mesmo a partir das compreensões desse mundo material que a gente tem. E depois procurar em literatura, já que nós somos espíritos, em literaturas espíritas, exemplos de espíritos que sofreram aquelas mesmas condições difíceis espirituais, né, e como eles agiram, como foi a superação. Isso está recheado na nossa literatura espírita, é maravilhoso, e principalmente nesse livro Céu e Inferno. Né, os testemunhos para muitos tipos de desvios morais, espirituais, a gente tem aqui nesse livro. Reforma íntima, que é muito falado, porque não basta só reconhecer, a gente tem que ter vontade de se reformar, e o combate ao orgulho e egoísmo, que são as chagas da humanidade, né? Sempre que a gente vê um defeito, sabe que lá atrás deve ter alguma coisa, né, de orgulho e egoísmo. Então, a gente já tem assim um norte tremendo que Kardec nos deu. Orgulho e egoísmo são as duas chagas da humanidade. Tem um probleminha, tem um defeito, tem algo que eu não estou feliz na minha vida, coloque logo assim, coloque orgulho e egoísmo. Vá por aí. Eu acho que 90% nós vamos encontrar, né, as chaves de onde a gente está saindo dessas leis divinas no orgulho e no egoísmo, né? O trabalho do bem é muito importante, né? O trabalho voluntário, o trabalho no bem, porque a gente detectou aquela falha, a gente não vai querer ficar perfeito do dia para a noite, né? A gente começa uma caminhada, e essa caminhada de humildade, ela passa nesse trabalho do bem, o trabalho da humildade, o serviço. No serviço, né, do bem, a gente se conhece muito. E a gente detecta, às vezes, sem precisar sofrer no dia a dia. Um evento exterior chegar na nossa vida e, aconteceu isso. Às vezes, a gente, no trabalho voluntário, a gente, estou chateada, não quero participar disso. E ali a gente, humildemente, vai se moldando. Né? Então, a gente pode fazer isso pela gente mesmo, de se antecipar nesse trabalho de voluntariado, no serviço ao próximo, se observar.
O arrependimento e a reparação, né? Que arrependimento, expiação e reparação, nesse capítulo, eles falam que são o remédio para a gente retornar de volta a casa. Então, vamos agora passar para o próximo slide. A carne não é fraca, né? O espírito que está precisando ser depurado. Então, vamos lá. Aqui, nós estamos no quarto slide. Para mim, eu acho que pensar na importância das leis universais como sabedorias divinas, eu gosto muito de pensar nessas leis universais, nas leis deles como sabedoria, é muito importante, porque as leis universais são sabedorias divinas que nos guiam para o progresso, né? A gente observando as leis divinas, a gente sabe que caminhando junto com ela, a gente vai progredir, vamos conseguir expandir consciência, se melhorar, né? Então, as leis universais são sabedoria divina que nos guiam para a progressão espiritual, expansão de consciência para viver mundos mais felizes. Quando essas sabedorias universais não são observadas por nós transgredimos elas, nós desrespeitamos, o que acontece é o sofrimento. Né? Por isso, as leis universais, o Kardec, ele quis falar para a gente de um código penal da vida futura, de leis. Código penal, ele existe quando nós transgredimos leis. No caso do Código Penal da vida futura, transgredimos leis universais, leis de Deus, né? Aqui, dos homens, transgredimos leis dos homens. No Código Penal da vida futura, leis de Deus. E essas leis de Deus vão causar o sofrimento. Esses sofrimentos são as penas. Então, que leis são essas que a gente transgrediu, que nos causou sofrimento e infelicidade? São infinitas as leis divinas, que eu repito, como eu já disse, estão gravadas dentro da consciência de cada um de nós. Mas a gente pode detectar facilmente, né? Primeira sabedoria das causas e as consequências. A gente sempre pensar nas consequências dos nossos atos, porque esse capítulo ele fala que as nossas sofrimentos, todos os nossos sofrimentos e infelicidade advêm de uma imperfeição do nosso espírito. Então, a gente sabe que essa imperfeição que fez causar uma transgressão às leis divinas, às leis de Deus, vai causar inevitavelmente uma infelicidade, um sofrimento. E também ele diz que é sempre proporcional às nossas qualidades e às nossas imperfeições, né? Então, esse sofrimento ele tem uma proporcionalidade. Nunca você vai transgredir um pequeno ato, uma pequena lei universal, quase que sem muita intenção e vai ter um grande sofrimento. Não, é sempre proporcional, porque as leis divinas são muito justas, né? E também essa importância que eu falei que a doutrina espírita tem do sofrimento e da infelicidade, né? O sofrimento é geralmente físico, moral, e a infelicidade é uma dor da alma que pede uma reparação. Como assim? Me dá um exemplo, Astésia. Uma mulher que está tendo filho, né? Ela está sofrendo dor do corpo para ter um filho, um parto é um momento de dor sofrida, mas ela não está infeliz. Uma mulher que está tendo filho, ela sofre, mas ela está feliz, porque ela está dando a vida, né? Os mártires que iam para os picadeiros, que eram devorados pelos leões, na época da perseguição aos cristãos, eles poderiam estar até sofrendo, mas eles tinham, nos contam os livros, que eles tinham uma felicidade imensa, que a dor que era infligida a eles, que às vezes nem eram, né? Porque tem alguns livros que contam que eles eram desencarnados antes que grandes dores atrozes acontecessem, eles não estavam infelizes. E geralmente, quando a gente tem a compreensão, né, que causou essa infração às leis de Deus, que causou sofrimento ao outro, causou mal ao outro, e a gente procura reparar, a gente está em sofrimento, às vezes, mas não está em infelicidade.
porque é uma escolha nossa, a gente pede. Lá na frente tem até o slide que fala sobre, né, a reparação aqui no plano material e a reparação do plano espiritual. Passar o próximo slides. A sabedoria, né, que são leis universais, que eu estou chamando de sabedoria. Sabedorias da lei do merecimento e da proporcionalidade. Não acontece dois sofrimentos sem que você mereça. Sempre vai ser proporcional àquilo que você causou, né? Às vezes, a proporcionalidade é sempre atenuada. É sempre não, às vezes ela é até atenuada, né? Devido às nossas condutas. Os livros dos espíritos nos contam que às vezes a gente reencarna, né? Mas aquilo que a gente está passando de dor está sendo parcelado, porque se a gente fosse passar realmente, né, todo o sofrimento e a dor que a gente infligiu, a gente não aguentaria. Então, a justiça divina, ela é misericordiosa, ela é amorosa, ela faz com que a gente pague parcelado, às vezes, as nossas penas, né? Outra situação que não existe, né, no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Pagar parcelado uma pena para ver se a pessoa consegue realmente se restabelecer. Então, continuando, Deus faz da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada um tivesse seu mérito. Isso é outro entendimento que tem nesse capítulo, né? Ele fala que o tanto que a gente trabalha pelo nosso melhoramento é o tanto que a gente vai merecer ser feliz, que não tem favoritismo. Aqui nesse plano material, a gente, né, sempre tenta ajudar um outro, favorecer aquele amigo, aquele familiar. Na justiça divina não tem isso. Você é responsável pela sua felicidade, né, e pela sua derrocada também. Todos estão livres para o trabalho por não fazer nada em favor do progresso também. Por mais que a lei do progresso seja uma lei divina, lei universal, ela também permite, através do seu livre-arbítrio, que você seja desidioso nesse progresso, né? Faça isso no seu tempo, né? Mas aquele que trabalha muito depressa recebe a recompensa mais cedo. E quem se desgarra, perde tempo, né? Retarda a chegada, não pode se queixar que também o sofrimento demore a passar. O bem e o mal são voluntários e facultativos, sendo livre o homem. Né? A liberdade, o livre-arbítrio é uma lei universal, é uma lei divina, né? É uma sabedoria. A sabedoria da lei do progresso, que é uma lei geral, toda alma tem a possibilidade de progredir para a sua felicidade, então o progresso é para todos. O espírito não sofre somente pelo mal que fez, mas pelo bem que poderia ter feito e não fez. Essa frase, né, está no Código Penal da Vida Futura, porque ele fala assim, olha, a gente não sofre na vida futura só pelo mal que a gente fez. A gente sofre também pelo mal que a gente poderia ter feito e não fez. Essa frase, ela é muito forte no espiritismo, e ela até me lembra aquela célebre frase do Martin Luther King que disse: o que me incomoda, o que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, né? Sempre pensa sobre isso. Então, os espíritos também vêm nos contar, eu não sofro só pelo mal que eu fiz. Eu estou aqui do lado de cá, mas eu estou sofrendo também pelo bem que eu poderia ter feito, que estava disponível para mim, e eu não fiz. E eu nem vou muito longe, né? Não é trabalhos sociais, fazer uma grande obra, não é só isso, às vezes são detalhes na vida, né? Você tem um idoso em casa que está com a dificuldade de se locomover, e você, deixa ele consegue, ele vai. Quando você poderia ir ali e ajudar, né? Pequenos detalhes, a gente pensar em grandes coisas, não vamos pensar nos detalhezinhos rotineiros, né? Os bens que a gente pode fazer e a gente não faz, a gente está observando no nosso trabalho jurídico, né?
eu estou aqui nesse processo, eu posso fazer um bem, né? Eu posso tentar uma conciliação, eu posso tentar esclarecer a verdade dessa situação para outra parte, conversar sobre ao meu cliente sobre o perdão, né? Sobre tentar fazer uma conciliação e se harmonizar, né? É um bem que eu posso procurar fazer, está disponível para mim, né? Como operadores do direito. E está lá nesse Código Penal da Vida Futura, que os espíritos também sofrem pelo bem que poderiam ter feito e não fez. E tem a sabedoria da infinita justiça de Deus, sendo infinita a sabedoria de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados nessa e outras vidas. Então, essa infinita sabedoria de Deus, ela fala que nessa e outras encarnações, a paciência de Deus é infinita, ela aguarda a nossa reparação, infinitamente. Né? Não existe tempo determinado, você não reparar agora nessa encarnação, você está totalmente fadada ao inferno. Não, ela é infinita, e ela sempre aguarda o melhor momento, claro. Se você não repara no momento certo, numa próxima encarnação, dizem os espíritos, pode vir mais piorada, né? Com mais juros e multa, né? Será que a gente quer pagar juros? Ninguém gosta de pagar juros e multa, né? Então, a gente tente o mais rápido possível. Isso os espíritos também nos falam. Fazer esses resgates, né? Então, ele, nesse Código Penal da Vida Futura, ele traz uma coisa muito interessante, que ele fala da natureza e da duração das penas. Olha que maravilha que os espíritos trouxeram para a gente, né? Esse norte, ele diz assim, a natureza dos sofrimentos da gente indica um tipo de imperfeição que lhes deram causa, com tempo indeterminado. O tempo é indeterminado. Ah, tá em dupla, é? Tava ouvindo os dois. Eu vou fechar aqui. Eu acho que pode estar ouvindo em dois tempos. Só um minuto. Pronto, acho que eu consegui fechar. Então, a natureza do sofrimento indica o tipo de imperfeição que lhe deram causa com o tempo indeterminado. Essas penas têm tempo indeterminado, como eu já falei, né? Aqui no nosso ordenamento jurídico tem tempo determinado. Cometeu um crime, uma infração penal, é de tanto a tanto, com atenuantes, né? Com agravantes. Nas leis divinas, não, o tempo é indeterminado, dependendo do tipo de infração. As diversidades de penas também, né, nas leis divinas são infinitas, né, como eu já falei, podem uma pessoa que cometeu um crime, né, de matar outra pessoa, ela pode reparar de infinitas formas. Aí a sabedoria de Deus é muito perfeita. A gente, né, vê nos livros espíritas, na literatura espírita, né, veio para reparar, trabalhar numa casa de órfãos, veio para trabalhar ajudando, veio a trabalhar como advogada, defendendo as pessoas, né? São infinitas. E, inclusive, tem as atenuantes, né? Eu tenho é uma história, não sei se foi um livro ou foi uma história que o Chico contou, que um rapaz via reencarnar e ele via para perder um braço, porque ele tinha usado aquele braço para matar alguém, para ferir as pessoas, e ele faltava numa encarnação, né? Vir com esse problema de perder um braço na encarnação. Mas ele tomou consciência na encarnação, né, de que o trabalho no bem, do resgate, da expiação, desses remédios espirituais, e ele trabalhou muito nesse bem. Então, quando chegou o momento dele perder o braço, ele perdeu só o dedinho mindinho. Então, olha que atenuante, né? Atenuante, a pena foi atenuando no correr da existência da própria pessoa, né? Não ficou circunscrito. Isso vai determinismo, vai acontecer isso. Nós moldamos a nossa existência, né? Com as nossas atitudes e o nosso livre-arbítrio. Então, os exemplos que os espíritos dão é de sofrimento, de penas imediatamente assim que a gente morre, né? Causamos dores imediatamente assim que a gente morre, o que pode acontecer. E se as pessoas que são muito apegadas ao plano material, tá lá, né? Código Penal da Vida Futura, eles têm, nós temos, eu falo a eles, nós temos
dificuldade em fazer o desprendimento na hora da morte. A gente pode também sofrer angústia de acompanhar esse momento da passagem, né? Ficar vendo o corpo ali se deteriorando, ter muitas perturbações, né? Espirituais nesse momento, isso é inerente, já é uma pena, essa perturbação espiritual. No momento seguinte à morte, que eles é a pena mais imediata da vida futura, é nesse momento da transição da vida e da morte, mais perturbado o espírito está, quanto mais defeituoso, imperfeito ele é, mais apegado à matéria. Então, ele diz também, ele continua, para um criminoso, também uma pena posterior que pode ter na vida futura é ver a presença incessante da vítima, né? Causou um mal, aquela pessoa fica revendo, aquela vítima lhe perseguindo, né? Tem esse último filme que teve do Mensageiros, né? Mostra bem isso, né? A vítima perseguindo e ele sempre sentindo essa perseguição espiritual. Eles se sentem em treva, isolamento absoluto, isso é tudo pena na vida futura. Tortura, os espíritos falam muito na mediúnica, eu penso que não tem fim, essa minha dor é infinita, não acaba nunca, né? Então, essa sensação de que é infinita essas dores, privação de ver os seres amados também é uma pena, né? Às vezes existem casos que as pessoas, né, cometem suicídio pensando que vão encontrar uma pessoa que morreu no além, e a pena para infringir a lei da vida é não ver, né, esses seres amados. É uma pena que eles colocam lá. Uma pena para o orgulhoso, né, que foi muito orgulhoso na sua encarnação, é ver a glória daqueles que eles desprezou. Né? Eu era orgulhoso, eu era melhor do que eles, então ver aquelas pessoas que ele desprezando, andando bem na vida, vivendo, sendo feliz, então é uma pena para eles. Né? Os hipócritas, ter lido seus pensamentos, mostrando as verdades, aquelas pessoas que, né, se acham dono da verdade, que eu sou perfeito já agora, né? Mostrar que o que se passa no plano espiritual tem isso, o que passa no nosso pensamento pode ser lido, né? Então o hipócrita não consegue ser tão hipócrita assim. É uma pena para ele se mostrar toda a verdade do coração dele. Essa parte aí dos hipócritas, eu lembrei uma coisa que a gente está vivendo que é novo, né? Além dessa obsessão digital que a gente está vendo, muita gente tem relatado assim, menino, parece que o celular leu meus pensamentos, né? Eu estava pensando nisso, nem disse nada, apareceu uma propaganda daquilo que eu estava pensando, né? E aí as pessoas às vezes querem, eu quero minha privacidade, né? Sabe tudo de mim. E aí eu fiquei pensando, os espíritos nos contam que no plano espiritual os nossos pensamentos têm cheiro, têm forma, têm cor. Então, é bom que a gente comece a se acostumar, né? Que a nossa vida pode estar sendo lida, e estão sendo lida pelos espíritos, e a gente se acostumar a ser verdadeiro. Então, é um teste, ó, tá vendo? Incrível, né? É incrível como a tecnologia está revelando ensinamentos que os espíritos já nos trouxeram, né? O sensual fica preso às suas vontades, sem poder saciá-las, né? Não pode, é uma pena, não vai poder saciar lá no plano espiritual, ele fica preso. Aqui não se reprimir nada, né? Mas o plano espiritual é uma pena. O avarento vê o outro dilapidar o seu patrimônio, às vezes nem está dilapidando, né? O espírito, juntou, amealhou dinheiro, não dividiu, não ajudou, não fez caridade. Chega do lado de lá, vê os filhos rasgando dinheiro, que nem é rasgando usando. Mas para ele é um sofrimento, é uma pena. E o egoísta vê-se desamparado por todos, né? Aquela pessoa que foi muito egoísta, não dividiu, chegar lá, não tem um ser espiritual que ampare, que lhe dê comida, uma águazinha, né? Então, são tipos de pena já que os espíritos nos contam que sofreram nessa vida futura. Esses exemplos são maravilhosos, né? Porque a gente já corre esse aqui, eu estou nesse aqui, nesse lá. Então, vamos passar aqui para o slide 8. Passar aqui também. Então, sabendo dessas penas, sabendo que a gente infringiu as leis, sabendo que existem consequências, então a gente pensou que o único meio de evitar ou atenuar as consequências do mal que se fez é o arrependimento,
a expiação e a reparação. Esse é o remédio que está lá no livro dos Espíritos, né? Arrependimento é um tripé. O arrependimento, a expiação e a reparação é o remédio divino para retornar a caminhar para a felicidade, que alguns chamam de caminho de volta para casa, né? Volta para casa, volta para o caminho, né, do bem, que esse é o mais fácil, né? O melhor caminho. Então, quando o espírito detecta, estou sofrendo, só estou sofrendo uma situação, tem lá um problema, meu problema, esse problema que o que aconteceu, detecta na alma, né, esse problema, sabe que ele já é uma consequência, né, uma reparação espiritual, então você pode, já nessa vida, fazer o arrependimento, né? Arrependimento diferente de remorso e culpa. O Espiritismo fala muito disso. Arrependimento é diferente de remorso e culpa. Remorso e culpa você fica remoendo. Você, se acontecer de novo, você pode ter desculpa, né? No remorso, na culpa. Ah, eu fui porque a carne é fraca. Você realmente não tomou consciência. Quando você está no remorso e na culpa, você só está na dor. Quando você tem um arrependimento, ele é sincero, ele tem um desejo, uma ânsia de se transformar e não fazer aquilo mais. A gente sente a alma da gente. Não, eu estou arrependido, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero mudar. Então, esse arrependimento, ele é importantíssimo, porque daí vem uma aceitação da expiação, né? Você compreende, eu fiz isso, eu já estou disposta, eu peço a Deus aquela força para poder expiar e reparar, né? Reparar aquele mal que eu fiz. Então, vamos aqui para outros slides que tem um esclarecimentozinho melhor. Uma das coisas que a gente pode fazer para não esperar todo esse sofrimento na vida futura é um inventário do mal que se fez, né? O inventário, você tenta colocar no papel, eu acho que eu fiz isso, eu falei mal dessa pessoa, né? Eu roubei isso, e algum fazer o inventário, né? E buscar a reparação. Que no Código Penal diz que a reparação é fazer o bem a quem causou o mal. Né? Fazer o bem a quem causa mal. Também podemos pedir a Deus essa oportunidade de reparar para poder transformar o nosso espírito e se libertar, né? Dessas mãos a gente se libertou dessas dores e podemos rumar a nossa felicidade. Para passar aqui para o próximo. Exemplos de reparação. Olha outra coisa maravilhosa que tem nesse capítulo. Exemplos de como a gente pode reparar os nossos erros, né? Consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal, esse a gente já falou, cumprir deveres desprezados, né? Ai, reencarnei para ser mãe ou pai, abandonei meu filho, só mandava lá o dinheiro, não tive aquele trabalho da paternidade que era um dever meu nessa encarnação. Missões que a gente veio e a gente não executou, a gente tentar executar esse tipo de missão. Qual é a missão? É ajudar a sua mãe, seu pai, seu filho, a sua família, né? No seu trabalho, você tem a missão de ser operador do direito, né? A missão de ser um operador do direito justo, né? Tentar seguir as leis divinas, as leis universais dentro da sua própria profissão, é uma missão, né? Praticar o bem em compensação ao mal, fez o mal, né? Tem algumas literaturas, né, que falam de pessoas que fez mal a crianças, trabalhar na evangelização infantil, trabalhar num trabalho com crianças órfãs, né? Já é uma reparação, você sente, você sabe na alma, menino, nessa encarnação, eu não nasci para ser mãe, eu quero muito engravidar e não consigo, eu tenho possivelmente algo a reparar, né, com essa questão da maternidade, com criança, então faz esse trabalho, pode ser, nem que você não seja mãe nessa encarnação, mas você já dê os seus passos naquilo que você já detectou, que é uma dor sua, que você já está sofrendo, que já é uma consequência de uma atitude sua. Tornando-se humilde se for orgulhoso, né? Aquele pedir desculpa, ô fulano, desculpa, né? Esse é um gesto de humildade, né? Amava se foi grosseiro, analisar essas atitudes no dia a dia, a gente, né, tá cheio de coisas na cabeça e se comprometer, não, eu vou tentar ser mais amável, né, no meu dia a dia, caridoso se foi egoísta, eu vou compartilhar mais as minhas coisas, a minha abundância, né, eu vejo que eu tenho uma falta dentro de mim, né, mas eu tenho tanta abundância, né, então vamos lá ser caridoso, talvez essa dor da solitude seja
já a consequência de um egoísta. Então, deixar de ser egoísta, tentar ser mais caridoso. Os espíritos falam o óbvio, mas é o óbvio que precisa ser dito para a gente poder detectar. Benévolo se foi perverso, né? As nossas pequenas perversidades, né? Observar dentro da gente, porque temos ainda um eu inferior muito ativo. Então, a gente tentar ser mais benévolo consigo e com o outro, né? As pequenas perversidades, falar mal das pessoas, isso é uma perversidade. Você pode calar? Tenta calar o copo d'água, né, Chico? Bota um copinho d'água, né? Laborioso se foi ocioso. Às vezes as pessoas, eu estou procurando um trabalho, não consigo trabalho, e fica naquele sofrimento. Às vezes eu converso assim, tenta fazer um trabalho voluntário, né? Começa pelo um trabalho voluntário, vamos ver o que é que acontece, né? Você deixou já de ser, você está voluntário, você se põe no caminho a andar, né? Então, espera, aguarda que o universo, né, pode lhe dar uma boa resposta. Se você já saiu desse ambiente de ociosidade e se colocou como voluntário, se colocou a serviço da sua casa espírita, né, da sua comunidade, isso é muito importante. Útil, se foi inútil, moderado, se foi desregrado, são exemplos de reparação que está nesse capítulo, é o óbvio, mas que precisa ser dito, e muito bom que os espíritos nos dizem, nos relembram, explica bem direitinho, né? Word for word, como diz, né? Palavra por palavra, o caminho é esse. Vamos lá, o nosso próximo slide. Esse aqui é a expiação e arrependimento. A pessoa que se arrepende não quer cair no mesmo erro, né? Aquela diferença do arrependimento, que a gente falou agora, e da infelicidade, e do arrependimento que a gente falou há pouco. Não foi da infelicidade e do sofrimento, aí é do arrependimento. Quando a pessoa está realmente arrependida, não está culpada, desculpa, ela não quer cair de novo no mesmo erro, né? Se ela está no plano espiritual, às vezes pede para reencarnar, para corrigir esse mal. E se a gente está aqui, como agora no plano corporal e estudando isso, a gente pode começar a melhorar, que é esse o nosso objetivo do estudo. Na transição planetária, fala sim nesse capítulo, né? Ele diz que os espíritos que não foram tocados por mal ou pelo bem vão ser extraditados para mundos mais atrasados, né? E isso é uma pena típica desse momento do mundo de regeneração, né? A extradição dos espíritos que não foram tocados ainda pelo bem, né? Ele fala nesse artigo, deixa eu ver aqui, no 19. Depois a gente analisa isso aí. Mas, resumidamente, eles falam que uma das penas desse momento de transição é a extradição para mundos inferiores, né? Os espíritos que não foram tocados pelo bem. Os espíritos mal mesmo. Os espíritos que são maus, mas que já foram tocados pelo bem, que eu acredito que seja a nossa, né, condição nesse momento, eles podem ter migrações dentro do próprio planeta, né, para mundos melhores e mundos piores. E mesmo aqueles que foram extraditados para mundos inferiores, que a gente se preocupa, né, quando eles lá se melhorarem, né, eles são feita a repescagem, né? Tem a repescagem também. Podem voltar na lei do progresso, vão voltar a evoluir, vão voltar a mundos mais felizes. E para finalizando, a misericórdia de Deus é infinita, mas ela não é cega. Essa frase é forte, né, nesse capítulo. Mas ela jamais nos abandona, cada um segundo as suas obras. Aí a última frase desse capítulo, ele diz, tanto na terra como no céu. Tal é a justiça divina. Eu acho que esse é o último, e eu quero ler só esse artigo 20, que eu achei muito lindo, que ele nos acalenta, né? Porque a gente fez aqui um passeio sobre sentiu a dor, busca qual é a lei universal, a lei de Deus que eu infringi, que está me causando essa dor, achou, né? Vai para a reparação, expiação, né? Para poder se reestruturar com as leis universais e voltar a caminhar para a felicidade, né? Para sair da imperfeição rumo à perfeição, a mundo feliz. Então, é uma metodologia desse Código Penal de reparação
das nossas imperfeições para arrumar mundos mais felizes. Aí ele fala assim, eu acho muito lindo esse artigo 20, que ele diz 26, não, é o 20 mesmo. Sejam quais forem a infelicidade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais nos abandona. Todos têm seu anjo da guarda que por eles vela. Isso é um artigo, é o 20º artigo desse Código Penal da Vida Futura. Que lhes espreita o movimento, né? Os anjos todos têm seu anjo da guarda que por eles velam, que lhes espreitam os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir e de reparar uma nova existência o mal que praticaram. Contudo, a interferência desse guia protetor faz-se quase sempre de maneira oculta, sem exercer qualquer pressão, pois o espírito deve progredir por impulso próprio, pela própria vontade, e não por um constrangimento qualquer. Agirá bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem ser fatalmente impelido no sentido ou outro. Se persistir no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar essa persistência. Desde, porém, que dê um passo em direção ao bem, um passinho em direção ao bem, sentirá imediatamente os seus efeitos benéficos, né? Um passinho que der, eu vou olhar para isso, eu vou compreender essa dor, eu quero mudar, né? Então, imediatamente, ele promete que a gente já começa a se sentir melhor. Então, meu povo, esse foi assim as nossas reflexões sobre esse capítulo. Muito obrigado, né? Espero que a gente tenha conseguido aprender na nossa alma, né? Incorporar um pouco dessa luz no fim do túnel que esse capítulo nos traz, né? Ele é um código que penal, mas parece mais um código de amor que diz, se está sentindo dor, se errou, errou, mas tem como reparar e vai por aqui, ó. Se está sentindo isso, vamos por aqui. Então, é um código amoroso, o código espiritual, né? A lei de Deus é muito amorosa. Então, obrigada a todos, Roberto, e aí tá com você, querido. Perfeito. Olha, Astésia, uma delícia. Muito obrigado aí por nos brindar, né? Com, enfim, compreensão tão linda, né? Que nos deixa, né, esperançosos, né? A nossa Sim. caminhada, tá? Numa manhã de domingo. Saímos todos muito mais ricos hoje, né? Agora, né? Com essas suas palavras. Mas, Astésia, eu queria conversar um pouquinho ainda, tá? Sobre os temas que eu achei fantástica, tá? A apresentação, né? E, enfim, né? Me lembra muito essa questão acadêmica, né? Nos nossos, imagina, agora estamos entrando na faculdade de Direito, né? Estamos no primeiro período, tá? Lá Oh, do direito, né? É que a gente tem primeiro contato, enfim, né? Com a filosofia do direito, etc. Aí, para alguns, né? Acho que a grande maioria, né? Dos acadêmicos, direito natural, né? Se fala muito em direito natural, né? As teses. E aí eu queria ver com você, né? Como você vê a questão do direito natural que é estudado lá nas disciplinas, nas faculdades, né? Com a questão das leis universais divinas, né? Se há uma correlação, se não há, as teses, se o direito natural é algo do homem, né? Como estudado nas faculdades de direito, ou se a lei universal ela é um gênero, né? Cuja espécie de natural. Conversar um pouquinho sobre isso, amiga, por favor. olha, Roberta, assim, eu entendo que a lei natural, ela já vem dessa experiência da vivência do homem, né? Os costumes, os princípios gerais de direito, eles criaram, eles olharam, eles observaram que existe direitos inerentes ao homem. Eu penso que é muito alinhado com as leis universais de Deus, só que as leis universais de Deus é um tanto quanto mais aprimoradas. Mas o caminho para a gente poder vivenciar essas leis universais de Deus, né, na sua perfeição, como está aí nesse código, é observando essas leis naturais do homem. Elas estão postas, na verdade, elas também estão na nossa consciência e elas têm sim um alinhamento, é uma progressão. Nossa lei natural faz parte dessas leis universais de Deus. Eu compreendo assim. Ah, maravilha, amiga. Jéssica, aproveitando um pouquinho mais, assim, nos seus comentários. Nós teve uma frase que eu achei bem forte, né? E coloca, né, tanto
a questão do sofrimento, né? Como você comentou, o espírito não sofre somente pelo mal que fez, mas também pelo bem que poderia ter feito e não fez. Aí vem a sabedoria da infinita justiça de Deus, né? Ora, se ele a sabedoria de Deus, né, o bem e o mal são rigorosamente considerados nesta ou em outras vidas, né? E aí, Astésia, não, achei fantástica a sua colocação sobre a atenuante das penas, né? Aquela questão, né, do bem que a gente faz hoje apaga o mal que fizemos ontem, né, Astésia? Nossa, a gente fala assim, olha, o bem e o mal serão rigorosamente considerados, né, na lei divina, na lei universal. Mas Deus é muito misericordioso, né? O pouquinho de bem que a gente faz apaga tanto de mal que a gente fez, né? Será que a gente podia conversar um pouquinho sobre isso, Estésia? Se tem essa relação, né? Como a gente sopesar, né? O bem que a gente faz com o mal que foi feito, né? Como Deus trabalha, né? Eu lembro, lendo uma obra, né? Olha, rapaz, assim, imagina, você está devendo muito ao banco, tem aí uma dívida, né, de R$ 100.000, por exemplo. Aí vem o teu gerente e diz assim, olha, se isso fosse verdade, né, Astésia? Vem o teu gerente e diz, olha, você fica livre da dívida se me pagar R$ 1.000 agora. Você topa? Né? Você tem devendo 100 mil, mas com 1.000 eu aceito aí e te perdoo essa dívida, faça a remissão. Né? Como trabalha essa questão das atenuantes das penas, Astésia, desse Código Penal da Vida Futura? A gente tem que perceber que a lei de Deus é uma lei de amor, né? Ela sempre está pedindo que a gente repare o que a gente causou ao outro da forma mais amorosa possível. Eu até expliquei. Ele parcela muitas vezes as nossas penas em várias encarnações, um pouquinho, porque ele sabe que o nosso espírito não conseguia sobreviver ao peso tão grande que recairia sobre todos nós se a gente relembrasse os maus que a gente fez ao outro. Então, a lei divina é uma lei amorosa. Ela diz que ela é proporcional, mas ela está sempre disponível a atenuar quando a gente troca aquele mal por uma conduta do bem. Né? Então, ela é proporcional também nesse sentido. O bem vai atenuando aquele mal e como eu expliquei naquela do braço, né? O homem veio para reencarnar e perder um braço, ele perdeu o dedo mindinho. Então é a misericórdia divina, né? Mas nesse Código Penal, ele também é muito sério dizer. Ele diz assim: vai ter que expiar, você tem que expiar aquela sua dor, né? Apagar, não tem favoritismo, causou mal, vai lá, não, vou apagar, não, mesmo porque não é Deus que inflige penas para a gente, né? A nossa própria consciência. Então, quando a gente toma consciência do mal que a gente causou e a gente sente aquilo na alma da gente, a gente que pede a Deus, Deus, eu quero reparar, por favor, quero reencarnar com aquelas pessoas, né? Para poder, porque às vezes a gente reencarna, a gente espia, mas não repara. E isso a gente tem que observar, porque você vê, tem irmãos que você roubou em outras vidas, aí você pede para reencarnar com ele para expiar a dor de ter roubado e reparar. Aí você chega, é mais pobre, os seus irmãos mais ricos, aí você olha para ele e diz assim: eu não vou ajudar, não. Eles são ricos, eu não vou ajudar ele, não, eu que sou pobre. Você espiou, você veio na pobreza, você veio com aquele irmão, mas você não reparou. Você não aproveitou a oportunidade de andar com eles e ajudar a reparar. Então, espiar e reparar é uma opção da alma que amadureceu, que reconhece que esse é o caminho melhor para a felicidade, não é uma imposição. Quando a gente está muito consciente, né, dessas leis divinas, do como faz bem, né, ser bom, a gente, menina, eu quero logo passar por isso, porque eu tô, né, não aguento mais e quero já voltar ao meu caminho do bem. Penso que respondeu, se não respondeu, a gente continua aqui. Maravilhoso, exatamente isso, Meu né? filhinho, ele é lindo. Peço desculpas aqui para o Matheus, Matheus, lindo. tá aqui querendo participar da nossa. É o novagiano, mais um novagiano Sim, aqui, 2025. começou Acho, cedo. tá joia. Tem aqui uma pergunta do nosso querido amigo Antônio Augusto. Tá? Ele coloca que o Código Penal do Novo Testamento, que é baseado no Evangelho de Jesus Cristo, é bem diferente do Código Penal baseado no Velho Testamento. Quais as diferenças e semelhanças, né, entre
o Código Penal do Velho Testamento e o Código Penal do Novo Testamento. Pois é, esse é bem diferente, porque antigamente, né, nas leis de Moisés, era olho por olho, dente por dente, né? E Jesus, depois da vinda de Jesus, ele veio inaugurar uma nova forma de você viver, né? De você, entre aspas, dar o troco, né? Ele amando, perdoando. Então, essa foi a grande diferença de Jesus, né? A lei de talião, olho por olho, dente por dente, essa era uma lei necessária para aqueles espíritos naquela época, porque éramos espíritos principiantes, que ainda estávamos muito arregados ao mal, mas chegou uma época que a humanidade, né? Ela viu que ela já tinha um amadurecimento e ela poderia receber as informações da maior lei, né, do mundo, que é a lei do amor e do perdão. Então, Jesus veio, traz essa lei do perdão e do amor, da mansidão, da humildade, né, e inaugura uma nova forma de resgatar, né, de se viver, dessas penas serem modificadas, né? A lei do amor e a lei do perdão também são leis universais de Deus, né? É sua, é para você. Essas leis é para você vivenciar. Então, eu acredito que a diferença do Antigo e do Novo Testamento são essas, né? Você sai daquela vingança, né? E é inaugurado, né? O momento do amor. E aí, quando vem a Revolução, né? Na França, aí vem um terceiro tempo, que é a nossa terceira revelação. Agora eu já estou, né? Me adiantando, que é os espíritos viram que a humanidade estava numa nova maturidade, e eles poderiam receber um novo passo, que aí foi o espiritismo, né? Os espíritos vieram nos comunicar isso, né? Também essas novas formas de compreender as penas, as leis futuras, a nossa moral, né? Que também naquela época, nos ideais da França, libertação, também já estávamos preparados enquanto humanidade para receber essa nova informação, né? Complementando os ensinamentos de Jesus, que ele diz, né? Que ele não tinha capacidade de nos explicar tudo, porque a gente ainda não tinha condições, já estava sendo assim, já está muito para vocês, que vocês estão sabendo, né? Perdoar e amar, mas no tempo correto, né, vai vir uma nova revelação que vai trazer para vocês novos ensinamentos. Então é isso que a gente está fazendo agora. A gente, há 2025 anos, a gente está treinando a amar, perdoar, né? E agora a gente já inaugura nessa transição planetária, assim, gente, não vamos mais infligir as leis universais, né? Não vale a pena. As dores, as imperfeições que fazem que a gente inflige essas leis universais são dores de um espírito imortal. Ele tira a nossa consciência de um ser encarnado e coloca a nossa consciência para a gente pensar como um ser infinito, né? Eterno. Não vamos mais pensar como encarnado, vamos pensar como espíritos, né? Que as consequências dos nossos atos, elas vão sim se perpetuar em várias encarnações, né? Em vários mundos também. Excelente, já tem mais duas perguntas, tá? Outra pergunta do querido amigo Antônio Augusto, tá? É como não ficar preso na culpa de ter errado? Pois é, essa é uma boa pergunta, né? A culpa, ela é uma consciência infantil ainda, né? A gente tem que ela é importante porque a culpa é o primeiro passo, porque a gente vê que existe um problema, tem uma dor com relação àquilo, mas ela é uma consciência infantil que ela ainda não tem a completa consciência de toda a sequência de transtorno que aquilo pode causar. Então, para a gente não ficar preso na culpa, a gente faz o trabalho de analisar com sinceridade e verdade, né, as consequências, o porquê daquela atitude, né, como se agiu. Então, quando você toma consciência de tudo, e o Espiritismo, nesse capítulo, olha, as penas, os sofrimentos, você toma, meu Deus, eu não quero mais isso. Então, você toma consciência, aí você sai da culpa, você sai da culpa. Então, a melhor forma de sair da culpa é você vai lá, fundo naquela sua dor, tenta compreender, né, onde foi que você infligiu essa lei universal de Deus, onde você causou a dor ao próximo, expande a consciência, aí você vai dar culpa, passa para reparação, né? Maravilha, maravilha mesmo. Comentário belíssimo, né? E finalmente temos ainda outro comentário
tá? Outra dúvida, né, do querido amigo Salomão, tá? Que ele bota o seguinte, tá? Gostaria de ouvir as teses sobre a atenuação de penas e expiações nessa vida. Se tenho que expiar nesta vida com uma doença, posso alterar isto fazendo bem e através da reforma íntima? Sim, eu acredito que sim, né? Esse capítulo vem nos alertar para isso, né? Ele já nos traz as consequências dos nossos atos para a gente atenuar essas expiações, né? Foi falado aqui, né? A gente detecta a dor. Eu nasci nessa ambientação espiritual, nesse país de terceiro mundo, aqui no meu caso, Ceará quente, problema de água. Eu percebo essa situação onde eu fui inserida, onde essa encarnação minha se fez, né? Então, a partir dessa consequência, eu penso, posso ter sido desidiosa, né, com relação à abundância, né, que eu talvez tenha tido e não tenha dado valor. Agora, até a água está difícil, né? No meu município em especial, está com falta de água total, meu Deus. Um ser humano que não tem acesso à água nos dias de hoje, né, é muito complicado. Então, o que eu posso para fazer ao verificar isso? Eu posso compartilhar com as pessoas isso. Eu não quero mais ser essa pessoa egoísta que me fez reencarnar, né, numa ambientação difícil dessa. Então, isso parece-me, pelo que os espíritos falam, fruto de um orgulho, de um egoísmo. Então, eu vou compartilhar, né? Vou fazer os trabalhos de caridade e assim, já nessa encarnação, às vezes ela já é amenizada completamente, né? E as consequências, às vezes não, às vezes fica para outra, para outra, para outra, mas às vezes a gente, eu acredito, sou muito positivo, viu, Roberto, com relação a isso, eu sou positivista, eu acredito que a gente, menino, qual é o problema? Vamos lá olhar para ele, vamos tentar fazer o contrário disso que a gente talvez tenha feito, para atenuar já nessa encarnação. Vamos deixar para a próxima, não. Ah, não conseguiu, se andou um pouquinho, já vai vir menos sofrimento na próxima encarnação. Então, eu acredito que a gente pode atenuar. E assim, é um entendimento meu próprio, né? O livro diz que a gente sempre vai expiar, porque é a nossa consciência que vai pedir a expiação. Mas se a gente toma completa consciência daquela problemática, pode ser assim que a gente até supere. A misericórdia divina, ela é incrível, né? Então, pode ser até que não, ela tomou consciência, ela vai lá, pelo amor, ela já reparou, então não precisa mais, vamos cessar essa dor agora. Maravilha, Chess, maravilha. Nos enche de esperança, não é? Sim, sim, com certeza. Eu gosto demais disso por causa da esperança que nos dá, né? Detectar, tá sofrendo, meu amigo, que é o seu belo problema da sua vida. Belo problema, meu belo problema é esse da minha vida. Vamos entrar fundo, vamos mergulhar nele sem medo, né? Vamos procurar as obras, saber os espíritos que passaram por isso, o que é que eles disseram, qual foi as melhores saídas, né? E buscar a reparação, o que eu posso fazer de realmente de prático nessa encarnação para poder reverter isso aí, né? Trabalhar na nossa própria vida. Às vezes eu brinco com minhas amigas, eu não sei como é que tem tanta gente com tempo de falar da vida dos outros, porque se a gente for fazer uma lista de tudo que a gente tem de situação que a gente precisa melhorar, bota familiar, bota trabalho, bota amizade, bota o nosso aspecto religioso, e a gente for tipo uma pizza, fatiar, meu filho, a gente tem trabalho demais na nossa própria vida. Como é que dá tempo de cuidar da vida dos outros, né? Nessa vida e outras vidas aí, Pois é. muitas outras. Mas, Astésia, uma delícia mesmo o encontro de hoje, tá? Agradeço de coração, tá? A sua generosidade, tá? Em nos dar aí partezinha da sua manhã de domingo para conversar conosco, né? Para nos ensinar, compartilhar teu conhecimento, tá? E aí, para o mundo, né? Estamos aí no nosso canal do YouTube, da Arte. Por favor, todos aqueles que possam, nos sigam, tá? E vejam lá, né, toda a nossa biblioteca de vídeos, tá? Que são vídeos como o da Astésia. Vídeos que nos enchem de esperança, nos alertam, mas ao mesmo tempo, né, nos mostram como seguir para avançar. Astésia, muito obrigado de coração, tá, por toda a sua atenção, disponibilidade, seus ensinamentos, tá? E queria deixar um pedido, tá? E mais um agradecimento, né? E mais um compromisso também.
tá? É nosso agradecimento novamente, o compromisso, tá, aqui da Arte Pernambuco, tá? Estamos totalmente à disposição aí do Ceará, somos irmãos vizinhos, né? Aqui do nosso norte do Brasil. Esse calor é o mesmo aqui em Pernambuco, a mesma falta de água exige no nosso estado. Todas essas nossas dificuldades conhecemos aqui da nossa região, né, Estésia? E ao mesmo tempo, tá? Te convidar a proferir os últimos comentários, né? E ao mesmo tempo, tá? Se possível, fazer a prece de encerramento aqui do nosso encontro de hoje. Tá bom. Eu que agradeço, viu, Roberto, a oportunidade aí da nossa área de Pernambuco, sabe? Para mim foi muito importante fazer esse estudo, né? Reacordar dentro de mim esses estudos ligados ao nosso trabalho jurídico, né? Isso reaviva dentro de nós a certeza de que esse é o caminho, sabe? Esse é o caminho para a felicidade, esse é o caminho para a gente servir melhor nessa vida. Então, eu agradeço demais o convite, né? Eu espero que essa chama que foi reacendida eu leve aqui para os nossos colegas, né, aqui da AGE Ceará, a gente possa, né, fazer da nossa AGE Ceará também esse local de pensamento, desse espaço jurídico importantíssimo. O trabalho tem muitas demandas, né, em muitas frentes da AGE. Eu vejo que tem o apoio às casas espíritas, tem as comunidades necessitando muito, né, dessa justiça social, desse pensar, né, de uma mente como ser universal, como ser que tem várias encarnações infinitas, né? Então, é muita demanda, desde as mais técnicas, que a casa espírita precisa de ajuda no estatuto, no regimento interno, explicar o que é isso para eles, até essa questão moral, né, de pensar o jurídico como esse ser espiritual que nós somos. Então, para mim, isso foi muito importante. Eu agradeço demais, demais essa oportunidade, né? Ter estudado, né, essa parte do Código Penal, tenho certeza que, para mim, foi assim, um passo importantíssimo para a minha melhora como ser humano. Né? Então, um beijo a toda aí da AGE Pernambuco, né, que a gente possa se encontrar, que a gente possa voltar aos nossos congebrais, né, participar, se juntar pessoalmente. O digital é maravilhoso, porque a gente pode fazer esses encontros, sentir perto, mas também que a gente possa estar juntinho de novo pessoalmente, né, fazendo esses congressos, é uma sensação incrível, sabe? É maravilhoso. Eu caí, mas voltei. Então já chegou a hora, viu? Chega a cair. Então eu vou fazer logo nossa prece antes que caiu finalmente. Então, fechar nossos olhos, cobertos nesse grande sentimento de gratidão por essa manhã de hoje, rogar a Deus, a espiritualidade, que esses ensinamentos possam assentar na nossa alma, que a gente possa integrar esse sentimento, esses ensinamentos, para que no dia a dia, sempre que a gente caminhar, a gente possa relembrar, né, que existe sim, com Jesus, uma luz para as nossas vidas. E junto com os bons espíritos, a espiritualidade, rogamos Jesus, ampara, protege todas as entidades espíritas, todos os trabalhadores da seara espíritas, todos aqueles espíritos que estão, sim, já dando um sim para esses ensinamentos crísticos. Abre o nosso coração, harmoniza a nossa alma, faz com que a gente, sintonizados no teu amor, sintamos o frescor amoroso da tua presença, da tua consciência crística junto às nossas vidas. Ó Jesus, nesse momento também nos vem a imagem de nossa Mãe Santíssima Maria, que ela possa também, advogada nossa, como tem as nossas preces, advogar pelo teu amor, pela tua misericórdia, para nos ajudar neste progresso espiritual, a fim de que a gente saia desta encarnação mais vitoriosos, mais expandidos no teu amor, mais felizes por termos te encontrado mais uma vez
dentro e fora de nós. Fica conosco, amado Jesus, amada Maria, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Astésia, novamente, muito obrigado. Que o Papai do Céu continue abençoando todos os nossos passos, né? Que desejamos para todos um lindo domingo. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração. Tudo de bom. Tudo bom.